Gráficos do MUV. Nessa parte da aula, nós vamos examinar primeiro os gráficos de função horária dos espaços, depois funções horárias dos espaços, depois funções horárias de velocidade, velocidade pelo tempo, espaço pelo tempo. Mas primeiro, vamos aprender a analisar um pouquinho de gráficos de parábola. A função horária dos espaços do movimento uniformemente variado é essa aqui, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Uma equação no segundo grau. Naturalmente, se você tiver um gráfico espaço pelo tempo, existem duas possibilidades para esse gráfico. Eu posso ter um gráfico de concavidade voltada para cima e posso ter, no segundo caso, gráfico espaço pelo tempo, um gráfico de concavidade voltada para baixo. Como eu já falei anteriormente, isso aqui vai, concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo, indicará a aceleração do corpo. No caso aqui, a aceleração, concavidade voltada para cima significa aceleração positiva, concavidade voltada para baixo significa aceleração negativa. Mas isso é o mínimo que a gente vai colocar. A segunda coisa, essa é a primeira coisa que nós vamos examinar quando nós formos fazer análise de um gráfico de equação de segundo grau, um gráfico de espaço pelo tempo. A segunda coisa que nós vamos examinar no gráfico da função horária do movimento uniformemente variado, que é a função horária dos espaços, é verificar a velocidade, tá bom? A segunda coisa que a gente vai analisar nesses gráficos é a questão da velocidade. Deixa eu dividir isso aqui. Vamos examinar aqui primeiro, colocar bem grandão aqui, colocar o gráfico espaço pelo tempo. Eu vou fazer uma função de cavidade voltada para cima. Tudo bem? Tem algumas coisas que a gente vai analisar aqui. Em primeiro lugar, que a gente vai fazer, que a gente vai pegar aqui, a gente vai cortar esse gráfico bem aqui no meio, tudo bem? Esse ponto, meninos, se chama vértice, tá? Nesse vértice é quando a velocidade final do nosso móvel foi igual a zero. Porque o que acontece é que ele vai aumentando, diminuindo a velocidade, ele vai desacelerando, no caso aqui ele vai desacelerando, né? Ele vai desacelerando, diminuindo a velocidade. Ele para e depois muda de sentido. Porque o que acontece aqui? Porque ele atinge uma dada posição, uma posição S aqui, final, e depois começa a voltar para trás, para onde ele estava, de onde ele veio. Tudo bem? Então, no vértice, eu tenho velocidade final igual a zero. É como se um carro estivesse se movimentando, ele vai, por exemplo, digamos assim, digamos que ele está aqui numa reta, bem assim, menos 10, menos 15, menos 20. Aí ele vai chegando, menos 10, menos 5, 0 metros, aí ele vai voltando. Ou para que posição ele for. Seja como for, quando a velocidade final for igual a zero, isso se chama mudança de sentido. Quando ele falar velocidade final, que é esse ponto que a velocidade final é igual a zero, o que acontece com o carro? Ele muda de sentido. Consequentemente, nós temos uma questão muito interessante aqui. O que está acontecendo em termos bem... O que está acontecendo aqui? Se o corpo ele para, é porque antes ele estava com uma velocidade. Então, nessa parte aqui do gráfico, menina, a velocidade ela está... Nós temos um espaço decrescente, tudo bem? Ou seja, o espaço ele está diminuindo. Se o espaço está diminuindo, significa o quê? Que a velocidade é o quê? Menor do que zero. Isso aqui é bem fácil. Todas as vezes que o espaço estiver aumentando, 1, 2, 3, 4, 5, toda vez que o espaço estiver aumentando, significa velocidade positiva. Toda vez que o espaço estiver diminuindo, significa velocidade negativa. Então vai ficar o quê? Decrescente, diminuindo. E essa segunda parte aqui, que é essa parte aqui, ele está o quê? É a parte crescente. Então a velocidade é o quê? A velocidade maior do que zero. Ela está aumentando. E finalmente a aceleração vai ser o quê? Aceleração positiva ou negativa? A aceleração é positiva. Tá, Henrique, o que significa esse treco aqui que tu está falando, esses negócios que tu está explicando aqui? É porque quando o carro ele está parando, lembra a parte de movimento uniformemente variado? Quando ele está parando, o movimento retardado. Quando ele está aumentando a velocidade, significa o quê? Movimento acelerado. De novo, quando ele está diminuindo a velocidade, significa que ele está parando. Nós chamamos isso de movimento retardado.
Quando a velocidade ela está aumentando, pouco a pouco, nós chamamos isso de movimento acelerado. Vocês têm que entender que quando você se aproxima do vértice, porque todo gráfico se lê sempre assim da esquerda para a direita, quando você se aproxima do vértice é porque você está diminuindo a velocidade. De novo, quando se aproxima do vértice, você está diminuindo a velocidade. E, portanto, nessa parte aqui, esse movimento ele é o quê? Nessa parte aqui, esse movimento ele é retardado. Por que ele é retardado? Ele é retardado porque a velocidade está diminuindo. Aqui, quando ele atinge esse ponto, ele para, ele volta e começa a andar de novo. Quando ele atinge esse ponto aqui, a velocidade dele vai aumentar. Então, nós dizemos então que ele vai estar em que movimento? Esse movimento, dessa parte em diante, vai ser movimento acelerado. Eu espero que vocês tenham ficado bem claro nisso aqui no que eu falei, porque não importa se o gráfico com cavidade voltada para cima ou para baixo. Quando ele vai se aproximando do zero, é porque sua velocidade está diminuindo. Não importa se a velocidade é positiva ou negativa, não importa se a velocidade ela é positiva ou negativa. Importa se ele está se aproximando do zero. Quando ele está se aproximando desse vértice da parábola, significa que ele vai parar. E se ele vai parar, porque ele está diminuindo a velocidade, então o movimento é retardado. E depois que ele passa desse vértice, ele começa a acelerar novamente. Agora, observe esse outro caso aqui. Vou colocar aqui o gráfico espaço pelo tempo. Agora com cavidade voltada para baixo. O que nós vamos fazer aqui para analisar? Nós vamos pegar aqui e a gente corta no meio. Tudo bem? Deixa eu cortar aqui no meio. Tranquilo. Isso aqui o que é o vértice? O que tem esse vértice? É o ponto em que a velocidade final é igual a quanto? Zero. É o momento em que ele atinge velocidade final, o quê? Zero. Então, quando você olha para esse gráfico e você olha para esse lado aqui, assim, a aceleração desse gráfico é positiva ou negativa? Com a cavidade voltada para baixo. Aceleração, a matemática é positiva ou negativa. Mais uma vez, óbvio, quem está acompanhando a aula já sabe. Aceleração positiva ou negativa não indica se o movimento é acelerado ou retardado. É a análise do gráfico, é a análise da velocidade nos vários instantes que você vai decidir se o movimento é acelerado ou retardado. E o que é movimento acelerado? Movimento acelerado significa o quê? Movimento acelerado significa que a velocidade está aumentando. Movimento retardado significa que o módulo da velocidade está diminuindo. Não importa se é positivo ou negativo, a gente tem que analisar cada caso. Agora, dito isso daqui, quando você vai andando para esse ponto aqui, se a velocidade final dele é zero, porque antes ele tinha uma velocidade, então ele está diminuindo sua velocidade neste ponto. Em primeiro lugar, esse gráfico ele está subindo ou está descendo? Ele está subindo, então a velocidade é positiva, maior do que zero. Pessoal, espaço aumenta, velocidade positiva. Velocidade positiva. Velocidade positiva significa apenas isso. Significa que a velocidade ela é positiva, não significa que a velocidade está aumentando. Tomem cuidado com as palavras em português. No gráfico, a gente observa que apesar de velocidade positiva, ele está se aproximando do vértice dessa parábola. E no vértice da parábola, a velocidade final é igual a quanto? Zero. Então, nesse momento, nesse instante aqui, esse movimento ele é o quê? Esse movimento ele é retardado. Por que ele é retardado? Porque movimento retardado significa diminuir velocidade. E quando ele vai nesse ponto, a velocidade dele está aumentando ou está diminuindo? Ele está se aproximando da velocidade zero, pessoal. Então a velocidade está aumentando ou está diminuindo? A velocidade está diminuindo. Agora, quando ele chega nesse ponto aqui, e daqui para diante, a velocidade dele vai ser positiva ou negativa? Aí tu fala, Henrique, os espaços estão diminuindo. Portanto, a velocidade tem que ser o quê? Negativa. Porque quando ele vai no sentido da trajetória, lembra, quando ele vai no sentido da trajetória, isso aqui é a trajetória. Quando a trajetória ela vai ficando crescente, a velocidade é positiva. Quando a trajetória vai ficando decrescente, a velocidade é negativa. Mas observem aqui que quando você passa desse ponto, você começa a aumentar a sua velocidade. Ele está aumentando a velocidade dele. Ele está indo para trás, claro, está indo para trás. Mas a velocidade dele está aumentando. Portanto, esse movimento ele é o quê? Esse movimento é, nessa parte, ele é o quê? Acelerado. Então, são essas análises que a gente tem que fazer para cada caso. É chamada análise de movimento, é análise do gráfico, isso aqui para fórmula dos espaços de movimento uniformemente variado.
O que a gente vai fazer agora é fazer a análise do gráfico da velocidade do movimento uniformemente variado, tá ok? Vamos ver isso. Apenas revisando aquilo que nós já aprendemos. Quando, observe que a trajetória, isso aqui, meus queridos, é a trajetória. A trajetória, sem querer bagunçar para vocês, é o eixo real que vai para cima, é o espaço. E o tempo vai passando e vai fazendo o desenho. A questão é que aqui ele começa nesse ponto e está indo para trás, porque a trajetória é para cima, ele está indo para trás. Significa que a velocidade dele é positiva ou negativa? A velocidade dele é menor do que zero, tudo bem? Porque quando o cara anda no sentido contrário à trajetória, ou seja, movimento retrógrado, a velocidade ela é negativa. E depois que ele atinge esse ponto mais baixo aqui da trajetória, que é o ponto que ele muda de sentido, ele começa o quê? Os espaços dele vão seguindo a trajetória, ficando positivos de novo. É por isso que a velocidade dele é positiva. Aí vem a segunda interpretação, se o movimento é acelerado ou retardado. Pelo fato de ele estar se aproximando do vértice, a gente tem que lembrar a definição na equação das funcionalidades do espaço. O que significa esse vértice? Esse vértice significa a velocidade final igual a zero. Significa que ele está se aproximando da velocidade final zero. Para que ele se aproxime da velocidade final zero, ele tem que diminuir essa velocidade. Então, esse movimento ele é o quê? Retardado. Significa, portanto, que ele está diminuindo a velocidade. Quando ele chega no vértice, a velocidade final dele é zero. A partir de cima, para cá, a velocidade dele, baseada na interpretação do gráfico, é uma velocidade que a velocidade dele vai aumentando. Por um acaso muito grande do destino, eu percebo que essa velocidade é positiva, pelas razões anteriores. Mas eu sei que a partir de agora ele vai estar acelerando, portanto esse movimento é acelerado. No outro gráfico, que é o gráfico de aceleração negativa, com cavidade voltada para baixo, quando você parte deste ponto e chega até este ponto aqui, o espaço, a gente está analisando o espaço, o espaço está aumentando ou está diminuindo? O espaço está aumentando, ele está subindo, ele está seguindo a trajetória, ele está ficando cada vez mais positivo e, portanto, a velocidade maior do que zero. Respira. Mas, aqui, beleza, atinge o vértice. Agora, quando ele atinge o vértice, ele começa a andar para trás. Ele anda para trás, porque os espaços vão ficando negativos. Então, quando ele anda para trás aqui, o que significa isso? Significa que a velocidade dele é negativa, menor do que zero. Mas vem a segunda pergunta agora. Deste ponto até este ponto, movimento acelerado ou retardado? Cara, quando ele se aproxima do vértice, ele está parando. No vértice ele vai parar. Vai parar, dar uma volta e vai começar a andar de novo. Para onde eu não sei, no caso para trás, né? Mas a questão aqui é que ele está diminuindo a velocidade dele. E se ele está diminuindo a velocidade dele nesse momento aqui, porque quando ele se aproxima do zero, quando ele se aproxima de vértice da parábola aqui, significa que a velocidade final dele é zero. Portanto, esse movimento é acelerado ou retardado? Retardado. Porque ele está diminuindo sua velocidade. No vértice a velocidade é zero. Do vértice em diante, o que acontece? Ele está andando para trás, é por isso que a velocidade é negativa. Mas, deste momento em diante, ele começa a aumentar a sua velocidade mais uma vez. E, portanto, o movimento é acelerado. Pessoal, isso é muito importante. Fiquem, como é que a gente fala? Fiquem repetindo, fiquem analisando isso, desenhem na porta do banheiro, tá bom? Então, é muito importante. Vamos agora, a continuação da aula, agora para gráficos de MUV também, logicamente, mas agora o gráfico de velocidade pelo tempo. Vamos lá.